Queria fazer uma oração antes. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço por esse momento. Senhor, eu te louvo, Pai, que não seja eu falando através da Tua palavra, mas que seja o Teu Santo Espírito através de mim. Que o Senhor venha perdoar todas as minhas falhas, todos os meus erros. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados como igreja. E que não haja, Jesus, nenhum empecilho para o entendimento do que a Tua palavra será ministrada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, essa palavra é até engraçada, porque Deus tinha me dado essa palavra na semana, e eu falei, meu Deus, que palavra legal. Aí Deus tinha falado que eu ia ministrar, eu não sabia que dia. Aí a minha mãe falou, quer levar a palavra a segunda? Eu falei, então é de Deus. Porque Deus, quando Ele ministra algumas coisas, Ele já separa o momento. Mas por que essa palavra foi importante? Porque ela falou primeiro comigo. E eu vou botar um tema nessa palavra. O tema da palavra significa a verdadeira aliança. Conhecendo a verdadeira aliança. Nós vamos começar no capítulo 15, que vai falar do rei Asa. Eu preciso explicar para vocês quem era o rei Asa. Então, todo mundo olha para mim agora. Focando aqui na Camila. O que acontece? Salomão, lá em 1 Reis, no capítulo 11, Salomão era um homem muito sábio, como todo mundo sabe. Mas o que aconteceu? Deus havia falado para o povo, inclusive para Salomão, que não era para que ele se relacionasse com as mulheres moabitas, amonitas, que tinham na cidade. Essas mulheres, elas tinham costumes pagãos, adoravam a outros deuses. E aí Salomão, bonito e lindo, muito sábio, se relacionou só com 300. E o texto diz que o Senhor ficou muito chateado com ele. E no capítulo 11, se você for lá, o Senhor fala para Salomão que ele iria dividir o reinado de Salomão, mas não seria durante a vida dele, sim após a morte, quando o filho dele assumisse. Quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, assumiu o poder. E Roboão fez exatamente aquilo que o Senhor tinha dito, separou o reino. O reino foi dividido entre o reino norte, que se denominou Israel, guiado pelo rei Jeroboão, e o reino sul, que foi guiado por Roboão, que era filho de Salomão. Jeroboão não era da linhagem de Davi. Jeroboão foi um servo que se levantou contra o rei Salomão e o filho dele. E o povo, eram mais ou menos 10 tribos que se revoltaram e saíram, juntamente com esse líder que não pertencia à linhagem de Davi, e ficou apenas a Judá e metade de Benjamim na tribo, na parte do reino sul. E Roboão, ele teve, depois do reinado dele, na sua linhagem, houve reis que se aproximaram do Senhor e outros que não. Asa é bisneto de Salomão. E o pai dele era Abias, que você vai ver ele no capítulo 14. O pai dele lutou muito contra Jeroboão, mas ele não removeu os ídolos que tinha na cidade. E não tirava os altares daqueles deuses. Já Asa, que foi o filho dele, que é o que nós vamos ler agora, agiu diferente. Então, nós vamos entrar agora no texto, onde o profeta Azarias se encontra com Asa e diz para ele uma mensagem do Senhor. Versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele o se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Para aí. Eu vou fazer a leitura do texto fragmentado. Vocês vão entender por quê. Primeira parte importante. O que e quem Asa foi? Capítulo 14, no versículo 2, vai dizer assim, Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos, os cultos nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes de ídolos. Vou parar aqui, porque senão não dá tempo de eu explicar tudo. Peraí, Camila. Asa era um homem reto, ele era um rei reto, ele fez o que era justo, ele tirou os altares, ele destruiu tudo. Você está dizendo que o profeta foi até ele para dizer que Deus só estaria com ele se eles estivessem com ele. Deus só se permitiria ser achado se eles o buscassem? Como assim uma pessoa que é reta e correta
o Senhor está exortando de novo. Porque você vai entender nesse texto que, embora você seja uma pessoa reta e justa diante do Senhor, ainda há coisas que Deus quer reformar na sua vida e na minha vida. A primeira coisa que Deus diz aqui através desse profeta é o quê? Se você está comigo, eu estou com você. Se você me buscar, eu vou te deixar me achar. Muitas vezes a gente é um servo que é temente ao Senhor e serve ao Senhor reto de coração como asa, mas achamos que estamos encontrando o Senhor. Achamos que estamos próximos dele e na verdade não estamos. Existem coisas que Deus ainda quer trabalhar na nossa vida, mesmo sendo servos de Deus e maduros na fé, ou como líderes. E o texto vai dizer no versículo 3 o seguinte: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Preste atenção que ele está dizendo aqui, olha, a consequência de vocês não estarem comigo e a consequência de vocês não me buscarem faz com que vocês não sigam o verdadeiro Deus. Não sejam ensinados pelo verdadeiro Deus. Porque quando você não está buscando ao Senhor e não está próximo do Senhor, há uma grande chance de você ser guiado pelos seus próprios pensamentos e ser dominado pelo que você acha que deve ser feito e não pelo que o Senhor te direciona. E no versículo 4 ele vai dizer: mas quando na sua angústia eles se voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Diga assim: a angústia muitas vezes é uma resposta de que eu estou distante do Senhor, de que eu não estou buscando Ele. Não que todas as angústias sejam uma ausência de busca ao Senhor, mas nesse caso aqui, era uma demonstração de que eles estavam ausentes de estar do lado e se relacionando com Deus. Volto e repito, Asa era um homem reto, ele buscava ao Senhor. O texto anterior fala, a primeira coisa que aconteceu, vamos dizer assim, a primeira renovação que aconteceu no reinado de Asa. Ele já chegou fazendo o que o pai dele não fez, tirando tudo que não agradava ao Senhor, tirando todos os altares que não vinham do Senhor, arrumando a casa. Mas mesmo que ele fosse uma pessoa justa e arrumasse a casa do Senhor, ainda havia coisas que precisavam aproximá-lo do Senhor. E aí a resposta muitas vezes para a gente entender que nós não estamos muitas vezes nos aproximando do Senhor, entendendo o propósito, é a angústia. E o texto diz que essa angústia o Senhor mandou. Vamos seguir no versículo 5. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Versículo 6. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Preste atenção. Quando eu não estou com o Senhor, quando eu não estou buscando Ele, a primeira característica que eu apresento é o quê? É que eu percebo que eu estou sem um guia, sem um Deus que me orienta. Eu não estou buscando na lei a minha direção. A segunda característica é a angústia, que é o que nós falamos aqui. E no meio dessas angústias, olha o que acontece. Não há paz. No versículo 5. Segunda coisa que acontece, tem perturbação. Seu coração, seu espírito fica perturbado. E a segunda coisa que acontece é o quê? Divisão. A divisão, ela habita no meio de um povo que não busca a Deus. A divisão, ela habita no meio de um povo que não está próximo, buscando ao Senhor, entendendo o propósito. Então, quanto mais distante eu estou do Senhor, mais guerra acontece. Por que havia guerra e problema entre o povo? Porque começou lá com Salomão, quando ele decidiu desobedecer uma ordem do Senhor. Embora seja uma pessoa sábia, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, existe a possibilidade de eu ter um defeito que detona tudo. E isso é um problema nosso, pessoal. E o texto vai dizer que, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Por que acontecia? O reino sul e o reino norte estavam na guerra. De quem é certo? Estava na guerra. E Deus permitiu isso por conta da desobediência de um. Então, muitas vezes, quando você busca o Senhor, é um homem temente a Deus, ainda haverá coisas que o Senhor quer tratar em você, não interessa a sua idade. E não interessa a sua posição. E o texto vai dizer, versículo 7,
Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Por que ele está falando sede fortes aqui? Porque Asa já tinha começado uma reforma. No capítulo 14, ele já estava tirando o que não agradava ao Senhor. Mas Deus estava falando através do profeta: eu preciso que você não pare de tirar as coisas que não me agradam. Eu preciso que você continue identificando as coisas na sua vida e no povo de Deus que está errado. Talvez você olhe para esse texto e fale assim: nossa, que interessante, a reforma era com o rei Abias. Não, a reforma era com o povo e o rei Abias, ou o rei Asa. E aqui você vai entender uma coisa interessante. Você vai entender a verdadeira aliança começando a partir do versículo 8. Lê comigo aí. Ouvindo, pois, Asa essas palavras do profeta, filho de Obed, cobrou o ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. A primeira característica quando o Senhor chega para nós, e nós estamos buscando ao Senhor e nos julgamos perfeitos, não tem nada na minha vida que está errado, não. É o Senhor falar para você: ei, continue se aproximando de mim, continue me buscando. Porque aí o Senhor manda revelações do que está errado. Qual é a reação de um servo verdadeiro de Deus? Que sabe que é um pai que está corrigindo um filho a quem ama. Ele se alegra. A primeira característica do rei Asa foi se alegrar. Porque diz: pois ouvindo Asa essas palavras do profeta do filho de Obed, cobrou ânimo. Ele aumentou as forças, ele não foi covarde e falou assim: mas eu ainda tenho que mudar? Porque essa é a nossa fala quando o Senhor nos confronta sobre sermos cristãos, servos que leem a Bíblia e buscam ao Senhor, e Deus diz para você no momento muito conveniente da sua vida que você acha que está tudo ok, e que ninguém fala mal de você e não tem nenhum erro. Não, Senhor, que palhaçada, como assim eu tenho que continuar mudando? Um verdadeiro servo do Senhor e filho do Deus Altíssimo, ele recobra o ânimo e fala: peraí, Senhor, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar isso que está causando um problema no meu relacionamento com o Senhor. Então, o rei Asa, ele tirou as abominações. E a pergunta que o Senhor quer para nós hoje é: que abominações existem na sua vida que você precisa tirar? Que você está ignorando? Porque talvez, quando nós vimos na igreja, nós pensamos que a palavra, gente, ela é para novos convertidos. Não, esse aqui é um povo de Deus, que buscava o Senhor. Acabei de provar para vocês que Asa era um homem de Deus. Não interessa se você é homem ou mulher de Deus, ainda existem coisas que Deus quer tirar da sua e da minha vida. E aí o texto vai dizer, no versículo seguinte, que eu acredito que é a parte C, do versículo 8. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Fala assim comigo: quando eu me alegro no Senhor, eu retiro as abominações e renovo o altar. Você está a caminho da verdadeira aliança agora. Existe uma chave muito importante que eu vou falar no final dessa palavra aqui para vocês, que é do Senhor. Quando o Senhor nos corrige, mesmo sendo servos, e diz para a gente que existem sim abominações em nossa vida que precisam ser retiradas, mesmo sendo retos e justos diante do Senhor, Ele renova o altar dele. E essa renovação sempre vai acontecer, não interessa a sua idade. Porque Salomão, em sua infinita sabedoria, ele vacilou num princípio que Deus havia falado com ele: não se envolva com essas mulheres. E as mulheres, as 300 mulheres que ele se envolveu, essas moabitas, amonitas, elas faziam, como se fosse, elas tinham relações sexuais para agradar os deuses. E ele praticava esses atos, e ele trouxe esses deuses para dentro do templo. Porque quando eu não escuto uma ordem do Senhor e ignoro um detalhe que eu falo: isso é besteirinha, é isso a minha ruína. E o texto vai dizer que ele renova o altar. Então a primeira característica de encontrar essa verdadeira aliança é: eu me alegro quando o Senhor me corrige dizendo: ei, há abominações na sua vida que precisa sair. Aí você vai se alegrar e você vai tirar essas abominações. E quando você tirar essas abominações, o Senhor vai renovar o altar. E no versículo seguinte ele diz, no versículo 9:
congregou todo Judá e Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor Deus estava com ele. Meu irmão, quando você se submete à vontade do Senhor e você ouve o que o Senhor fala para você em correção, que precisa tirar coisas da sua vida que você finge que não está percebendo, Ele renova o altar e as pessoas vão ver Deus na sua vida. E aquele povo dividido, lembra? Que tinha briga, não havia paz, vão começar a ver Deus na sua vida e vão voltar para se relacionar com você. Mas eles não vão voltar se você não tirar as abominações da sua vida e se você não renovar esse altar. Porque somos nós que precisamos renovar o nosso altar, não o outro. Essa palavra não é para o coleguinha, não. Não é para o coleguinha. A gente tem que amadurecer na fé em relação ao reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele nada tem a ver com a mudança do outro. Porque o problema do outro, que você se incomoda, é um problema na sua vida. É algo que Deus quer tratar em você. E eu falo isso porque eu sou muito tratada, que eu sou uma pessoa muito perebenta. Misericórdia. Gente, só Jesus na minha causa. A minha abominação é a ira. Eu miro muito no jeito de falar com meus filhos. E eu não nego isso para ninguém, porque eu preciso de cura. Porque no dia que Deus me curar, a igreja vai ser testemunha. Mas qual é a abominação que está na sua vida? O Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu não sei se vocês lembram, em Provérbios capítulo 6. Ele vai falar uma coisa muito interessante. Provérbios capítulo 6 fala de 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª ele abomina. Versículo 16 do capítulo 6 de Provérbios. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª ele abomina. Olhos altivos, que é orgulho. Língua mentirosa, que é o que você fala de que não é uma verdade. Mãos que se apressam para derramar sangue inocente. O coração que trama projetos iníquos. E a testemunha falsa que profere mentiras. E a última, sabe o que é? O irmão que semeia contendas. Você se identificou em alguma coisa aqui? Porque eu já me identifiquei. O que é abominável ao Senhor na sua vida e o Senhor quer curar? Quais são as abominações que o Senhor quer tirar da sua vida? Porque não existe altares de deuses aqui na igreja hoje. Deuses é o que eu digo. A gente não serve a Baal, a Astarote, nem a... Não. Mas os deuses que nós servimos é a nossa própria justiça, o ódio aos irmãos, as brigas e a falta de perdão, as guerras, as contendas, não é? As mentiras. O que mais? O orgulho, soberba, o dinheiro. O que mais que é uma abominação na sua vida? E o texto vai seguir dizendo que houve essa união. E no versículo 11 ele vai dizer, do capítulo de 2 Crônicas 11, ele vai dizer: naquele dia eles ofereceram sacrifício ao Senhor de despojo que trouxeram. 700 bois e 7.000 ovelhas. Para aí. Quando você ouve a correção do Senhor, gente, embora às vezes ela não pareça ser agradável inicialmente, quando você aceita de coração bondoso e tira aquilo que o Senhor disse para tirar, Ele renova o altar, Ele traz união no que estava dividido e Ele faz todos se reunirem para sacrificar ao Senhor. O que eu posso sacrificar hoje se não tem cordeiro? Diga assim, o meu corpo. Diga assim, minha boca. É difícil, né, ouvir essas coisas. Eu não vou falar para vocês que eu levei 950 porradas antes de ouvir essa palavra aqui. E também errei essa semana, né? Várias vezes. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que você está fazendo com o seu corpo? Será que se o Espírito Santo de Deus estivesse aqui hoje e ele fizesse um check-up em mim e você, ele encontraria abominações? Ele encontraria coisas que ele ia falar assim: o que você está fazendo com o seu templo? Talvez o que você está fazendo com o seu templo é nos olhos, é prostituição do que você vê.
É ficar vendo vídeo na internet que não agrada ao Senhor. Talvez seja você passar muito tempo vendo coisas, vídeos e outras coisas na internet que nem sejam em cunho pornográfico, mas sejam em cunhos de satisfação mental para te relaxar, e você não passa nem um minuto se relacionando com o Senhor. Talvez seja o fato de você ficar sentado falando da vida dos outros e pouco falando do relacionamento que você tem para com Deus. Quais são as coisas abomináveis que no seu templo, nesse templo que o Espírito Santo de Deus habita, existe? E o texto vai seguir. Quando ele falou no 11, dos 700 bois e 7.000 ovelhas, é engraçado que Deus falou assim comigo: olha o tanto de oferenda que eles fizeram para se redimir das abominações deles. Aí Deus falou assim comigo: esse tanto de oferendas é o tanto de coisas que a gente tem que tirar da nossa vida. Vamos repetir? Gente, olha isso. 700 bois, 7.000 ovelhas. O verdadeiro servo do Senhor nunca se cansa de retirar abominações da sua vida. Na verdade, a gente tem que viver chorando na presença do Senhor, pedindo para Ele curar a gente. E aí o texto vai dizer que no versículo 12 é a chave. Olha que coisa linda. Entraram em aliança de buscarem o Senhor. Diga comigo, a verdadeira aliança é buscar ao Senhor. Mas não tem como buscar ao Senhor dessa forma aqui, sem fazer primeiro o início. Ser corrigido e aceitar. Tirar o que Deus mandou tirar, porque Deus está mandando e você não está tirando. Depois que Ele tirar, Ele vai trazer unidade, mas precisa tirar o que está gerando abominação nesse altar. Porque está sujo. E a parte mais difícil, gente, de tirar as abominações da nossa vida, é porque confrontam o nosso caráter. E, gente, eu sou uma pessoa perebenta demais, misericórdia. Na minha cabeça eu falo mal dos outros, eu critico, o irmão faz uma coisa comigo, eu disse, não, está tudo bem, por dentro eu estou aqui só na graça. Vocês são assim também? É, irmão, levanta a mão, eu sei que é, para de mentir, Deus sabe de tudo. Às vezes a gente está na casa do Senhor sendo confrontado por alguém que fala uma coisa que você não gosta. Aí você se revela com a sua raiva. E Deus está mostrando, essa é a abominação que eu tenho que trabalhar em você. Aí você fica com raiva do outro. Não, o problema é com você, deixa que Deus cuida dele. Porque quando o Senhor voltar, quem vai ter que ter azeite sobrando é você. O outro que não tiver é um problema dele. A salvação é individual. Você tem que ajudar os outros a se aproximar do Senhor, mas se você não salvar a sua própria alma, e aí? Salvou um monte de gente e foi para o inferno? Você entende? Que tipo de coisa eu e você precisamos ser trabalhados? E aí o texto vai dizer que a verdadeira aliança, olha o que ela causa na gente. No versículo 12, entraram em aliança de buscarem o Senhor, o Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Eu falei, meu Deus, eu estava buscando o Senhor errado. Não é simplesmente entrar no meu quarto, ajoelhar e orar, não. É ajoelhar, orar e falar, Senhor, sabe aquele pecadinho pequenininho assim, ó, que ninguém sabe? Eu preciso tirar esse pecado. É você ir lá pedir perdão pela coisa errada que você fez. Ah, mas eu sou adulta, nem aí, gente. Quem quer se relacionar com Deus não se importa com a vergonha do povo. Quem quer se relacionar com Deus não se preocupa se o outro vai ficar falando que ele errou. Não, eu vou errar mesmo. Mas se eu vou lá e me arrependo, eu quero me relacionar com o Deus verdadeiro, que através do Espírito Santo dentro de mim, gera arrependimento. Transformação e mudança de mente. E o texto vai dizer que essa verdadeira aliança, ela só vem através disso. Quantas vezes a gente busca Deus errado? Uma vez eu vivi uma situação muito engraçada. Eu fiquei com muita raiva de uma situação que aconteceu no meu trabalho. E eu voltei para casa e eu não podia falar com ninguém do trabalho. E o pior é que você vive essa situação é com gente cristã, nem com gente do mundo. E eu fiquei com tanta raiva da situação que eu queria fazer a minha justiça. Então eu ajoelhava para orar e falava assim, faça justiça, Deus, cala a boca. Eu não ore para eu ouvir uma oração de maldição contra a vida de um irmão seu. Não ore. Peça para eu abençoar. Eu falei, Senhor, mas eu quero trucidar. Olha, eu queria assim, ó. E Deus, cala a sua boca. E mulher gosta de falar, né?
A gente gosta de falar, homem também gosta, mas assim, né, um pouco. E Deus foi trabalhando no meu caráter, vai orar, e eu comecei a orar abençoando a vida deles. Eu falei, Senhor, abençoa. Eu chegava no trabalho, eu olhava assim com ódio, eu falava, Deus abençoa, Senhor, abençoa, abençoa, que eu não vou profetizar coisa ruim, não vou profetizar coisa ruim, porque eu sou servo de Deus, eu sou transformado pela renovação da palavra de Deus. E você sabia, não sei se você sabe, em 1 João capítulo 11, deixa eu ver aqui, 3, desculpa, 11 não, gente, viaja não, Camila, 1 João não tem 11, passando vergonha, professora. Mas se você for em 1 João, você vai ver uma citação muito importante da Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 11. Eu vou te falar por que tu não pode odiar teu irmão. Versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que amemos uns aos outros. Ah, meu irmão, isso que é difícil demais. E quem disse que não é difícil, está mentindo. Porque Deus conhece o seu e o meu coração. E o texto vai dizer, não segundo Caim, olha que forte isso aqui, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que ele assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Aí olha que forte que o Senhor vai falar conosco sobre o ódio aos irmãos. Irmãos, versículo 13. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Diga comigo, quando eu odeio o meu irmão, eu sou assassino. E talvez não é um assassino literal igual aqui, como foi com Caim e Abel. Meu irmão, mas quando você odeia o seu irmão porque ele fez algo ruim para você, e você ataca ele sendo um cristão, você causa a morte espiritual dele. Muitas vezes alguém sem maturidade espiritual, mesmo sendo cristão, pode cometer erros. E aí ele faz algo contra você, você fica muito chateado, o que você faz? Você vai na afronta e na justiça do seu próprio braço. Só que aí a sua justiça faz ele sair da igreja e se desviar. Você é um assassino. Entende? E dói muito calar a boca. Dói muito ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Dói muito ouvir que você está errado. Meu Deus, como dói, misericórdia. Se ninguém está sentindo essa dor, eu acho que eu estou num mundo diferente. E aí o texto continua no versículo 13. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. Tanto o menor como o maior, tanto homem quanto mulher. Aqui eles matavam mesmo. Porque havia guerras entre o povo. Era guerra de vida ou morte. Então eles entravam nos templos arrancando tudo. Eles arrancavam os lugares altos, que vocês vão entender depois aqui. Os lugares altos eram uma religião que tinha naquela época, que o povo ia fazer adoração aos Baalins. Então eles faziam oferta a esses deuses, ao deus Baal. E a filha de Baal, que era Astarote. Astarote. É Astarote o nome da filha dele, né? Eu acho que é. Se eu errei, depois eu me conserto. Mas eu acho que é Astarote o nome da filha dele. É Astarote. Então eles faziam oferendas. E no que eles faziam oferendas a esses deuses, mesmo o povo de Deus fazendo oferendas a outros deuses. Asa chegava lá e arrebentava tudo. Destruía a pó. E você vai ver que quando o Senhor entra, você entra numa intimidade tão profunda com Deus, sendo uma autoridade do Senhor, você muda tudo. Você vai ver o que Asa vai fazer. O texto diz, no versículo 14, e juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. Existe a possibilidade de buscarmos a Deus e não acharmos Ele. Quando não tiramos as abominações da nossa vida. E oramos, e a angústia só aumenta. As perturbações só aumentam, as divisões só aumentam. Porque não estamos tirando do altar sujeiras. E estamos nos conformando. Nos alegramos para fazer pecados e prostituições fora da casa do Senhor. Mas o Senhor conhece aquilo que está dentro do coração de vocês. E o meu também. Precisa sair. Vai causar desconforto. Vai ser com as suas mãos que você tem que tirar. Anima teu corpo, igreja.
E o texto diz que eles juraram. Você sabia que o judeu ele não jura por nada. Judeu, ele não jura nem pelo céu e nem pela terra. Mas quando você encontra o Senhor e acha Ele na busca, você tem um relacionamento tão intenso com Ele que você jura. Você fala assim, eu nunca mais eu vou te abandonar. Porque a experiência que você vive com Ele é fantástica, é fascinante. E o texto vai dizer, no versículo 16, o rei Asa, essa é a parte que eu estou falando, que Asa foi assim, ele realmente teve um encontro com o Senhor. O rei Asa depois também Maca era a mãe dele, versículo 16, sua mãe, da dignidade de rainha. Por quê? Porquanto ela havia feito a Zerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que era feita em pó, queimou no vale de Sidrom. Para aí. A mãe dele construía como se fosse, estruturas. E parece que essas estruturas, Azerá era a deusa sexual. Então, eles praticavam prostituição cultual. Eles iam no templo dessa deusa e tinham relações sexuais ali em prol dessa deusa. E a mãe dele construiu no templo do Senhor, gente, parece que, é o que eu entendi lendo os comentários, estruturas com órgãos genitais. Meu Deus, uma mulher serva do Senhor. Porque não interessa se você é servo do Senhor. Existem coisas que você permite na sua vida e você coloca dentro do templo do Espírito Santo de Deus e o Senhor quer tirar. O que é? E aí ele estava tão cheio do Espírito, porque ele tirou primeiro, diga assim, primeiro eu tiro a abominação da minha vida, para depois eu tentar tirar dos outros. Depois ele tirou a mãe dele, ele literalmente tirou a autoridade da mãe dele. Você não vai ser rainha mais, porque você desrespeitou o meu Deus. E aí, essa é a parte que Asa vacila. Versículo 17. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Asa, ele não tirou os lugares altos, que eram os lugares pagãos de Israel. Talvez na cabeça dele, isso é uma conjectura minha, ele pensou, meu Deus, eu já tirei foi tudo, até depositei minha mãe. Não, deixa esses lugares altos lá. Fala assim comigo, uma brecha me derrota. Um orgulho me derrota. E aí, o texto vai dizer, versículo 18. Não, mas espera aí. Vamos pausar aqui que tem algo importante. Leia comigo a parte B do versículo 17. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Mas eu sou perfeito. Ah, não, eu não fiz nada de errado. Não tem nada errado comigo. Cuidado. Diga assim, o meu coração é enganoso. Ainda há abominações na nossa vida. E aí, a Bíblia diz no versículo 18, trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Embora Abias, que era o pai de Asa, não tivesse tirado os altares aos outros deuses, o pai dele fazia consagrações ao Senhor. E ele respeitou o que era do Senhor e trouxe de volta. Sabe o que isso quer dizer? É que quando eu sou um servo do Senhor verdadeiro, que eu entendo a verdadeira aliança que é buscar o Senhor, gente, eu vou trazer para a casa do Senhor ensinamentos dos meus pais, que me aproximam do Senhor. A Asa não pegou do pai dele a capacidade de não fazer nada com relação às coisas que Deus o corrigiu. Pelo contrário, ele começou a corrigir. E trouxe de volta coisas que eram de relacionamento do pai dele, de consagração do pai dele para com Deus. O que não era bom, ele deixava lá. Só que, mesmo assim, uma coisa ele deixou. E o que aconteceu com o rei Asa, Camila? Um homem tão justo, tão reto, tão íntegro, que tirou tudo, que fez tudo, que encontrou o Senhor, que achou o Senhor, porque o texto diz, no versículo 15, buscaram ao Senhor e por eles foi achado. Então, eles encontraram o Senhor.
O que aconteceu com Asa? No capítulo 16, Asa morre. Por quê? No versículo 12 do capítulo 16, leia aí comigo. Fala assim, ó, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente aos pés de sua cama. E era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Aí você fala, meu Deus, um homem que experimentou encontrar o Senhor no leito de morte não confiou no Senhor. Porque não interessa se eu sou um servo que me julgo, servo verdadeiro e fiel, justo perante os outros, não tenho erros, ainda há abominações que eu preciso tirar. A Bíblia diz que nós estamos no mundo teremos aflições. Não adianta eu ser um cristão, gente, viver na terra achando que eu nunca vou ter pecado. É até falta de maturidade de um cristão velho na fé, achar que não precisa ser trabalhado pelo Senhor. E muito menos quando nós achamos que não temos nada que precisa melhorar. Tudo vai reverberar para um tratamento do Senhor na sua vida. Seja uma discussão, seja um problema no trabalho, seja seu filho dando trabalho. Às vezes a ira que eu tenho com relação aos meninos demonstra o tanto que eu sou uma pessoa que precisa ser trabalhada na minha paciência e na forma de falar. E todas as vezes que eu vacilo, eu penso, meu Deus, o que eu estou fazendo para melhorar isso? Estou fazendo terapia, converso aqui, converso lá, peço desculpa, eu volto e falo, não, estou sendo trabalhada pelo Senhor, uma hora vai. Agora, não dá para ser um cristão que vem para a igreja e acha que o problema é com o outro. Ah, mas é porque meu filho fez uma bagunça muito grande. Seu filho pode fazer, ou a pessoa pode fazer o que ela quiser. Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, a sua reação é diferente. Porque a palavra de Deus diz, lá em 1 João, de novo, capítulo 3... E eu já estou acabando. Lá em 1 João, capítulo 3, Deus vai falar uma coisa que é importante. Capítulo 2, versículo 27. Ele diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Ou seja, quando o Senhor morreu numa cruz pelos nossos pecados, e ele ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. E não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Você precisa que alguém te ensine além da palavra de Deus e um relacionamento com o Senhor? Não precisa. Ele está dizendo assim, mas como a Assunção vos ensina, quem é que ensina vocês? Quem é, gente? A unção. A unção do Senhor te ensina. A respeito de todas as coisas, ele não está falando de uma coisa só, ele está falando de tudo. Aí ele diz assim, e é verdadeira. Essa unção que habita em você através do Espírito Santo de Deus, ela é verdadeira. E é ela que testifica que você é filho de Deus. E ela fala assim, filhinhos, ele fala assim, ó, e é verdadeira e não falsa, permanecer nele como ele também nos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecerei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Senhor, mas em teu nome eu salvei um monte de gente. Em teu nome, ele vai falar assim, oxe, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você sabe quanto tempo o reinado de Asa teve paz? 10 anos. Mas embora houvesse paz, ainda existiam coisas que precisam ser retiradas. A paz não é um sinal de que não precisa de trabalho do Senhor no local. A ausência de divisões não significa que não precisa retirar coisas do meio da igreja, das nossas vidas. E eu venho questionar a igreja, que foi algo que eu conversei com o Senhor. Como está o seu altar? Como está a sua busca ao Senhor? Porque a gente vem para a igreja e dá glória a Deus quando alguém fala, a sua vitória vai chegar. Aquele carro, aquela vitória na justiça. E quando Deus diz para você, eu quero você de volta, eu estou com saudade de você, eu quero me relacionar com você. Não estou satisfeito com o fato de você achar que está tudo bem, não está tirando o que tem que tirar. Você vai dar glória a Deus? É mais fácil a gente dormir ouvindo uma exortação do Senhor, se afastar com ira, do que se alegrar e falar, o Senhor me ama e está me corrigindo. E o Senhor, Ele quer da igreja e do povo de Deus conserto, gente. Conserto. Está na hora da igreja amadurecer. Chega em um determinado aspecto na palavra, eu não lembro qual é uma das cartas, mas o autor, ele chega e fala assim, nossa, vocês já tinham que ser maduros na fé e parar de tomar leite, mas eu não posso mais ficar falando para vocês como se vocês fossem criança. Vai receber o alimento sólido mesmo sendo criança.
Porque já não dá mais. Qual é as coisas que você e eu precisamos tirar? E se essa palavra ela não entrou no seu coração, te fazendo questionar sobre as suas atitudes, eu te peço, por favor, volte ao Senhor. Porque não existe ninguém santo. E eu não estou aqui para corrigir ninguém, gente. Já digo e repito, eu estou sendo corrigida pelo Senhor. Minha mãe sabe disso, os pastores sabem disso. Todas as pérolas que eu tenho, eu vou lá neles e falo, olha só, aconteceu isso, estou com raiva, aconteceu isso aqui. Não, Camila, volta. Ah, fiquei chateado, que você fica chateado, deixa Deus transformar a sua vida. Porque logo Ele voltará e não tardará. E cadê teu azeite? Cadê teu azeite reserva? Aonde é que vai estar quando o Senhor voltar? Porque nós deveríamos estar falando da vinda do Senhor e estamos preocupados com coisas inúteis. Fiquei chateado porque fulano falou uma verdade para mim. Não, se é uma verdade para te curar, recebe. Amadurece, igreja. Não dá tempo mais da gente ficar feridinho com coisas tolas. Vai lá e resolva. Esse dia eu vi uma situação com a minha mãe, eu não gostei, uma coisa que ela falou, eu falei, mãe, não gostei disso. Ela, minha filha, mas que eu falei, mas não gostei. Eu tenho que falar para me curar, só eu tenho que ser curada. Não estou nem aí, se para ela não se importou, talvez ela não falou de maldade. Sou eu que preciso ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Para de achar que o outro precisa consertar o altar dele quando o céu tem abominações. A igreja precisa se consertar. Deus não está agradando de um povo fingindo que não tem nada errado. E quando eu e você proclamamos a nossa justiça, nós falamos mal dos outros. Porque quando eu sou ofendido por alguém, não envolve só a ofensa que ela disse, envolve traumas, problemas, situações do passado. Que eu não me permiti ser curado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, quando eu professo a minha justiça sobre aquele outro, eu estou professando a minha justiça, e não a justiça do Deus verdadeiro. A palavra do Senhor diz que quando Asa, no capítulo 15, ele venceu Zerá, um etíope, o que acontece? Ele tinha um exército muito grande contra Asa. E o que o texto fala que Asa fez? Versículo 11 ele diz, clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Me ajuda, pois o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. E Deus deu a vitória para ele. Irmãos, a nossa força está no Senhor. Então, às vezes, nós vamos errar, vamos praticar nossa justiça mesmo. Nós vamos ter ódio no nosso coração e precisamos lembrar, eu não posso ser assassino da fé do outro. Eu não posso atrapalhar a obra do Senhor. Eu não posso atrapalhar a direção do Senhor. E aí, Deus vai trabalhando na nossa vida. Mas não tem como achar a busca verdadeira ao Senhor, que é uma aliança. Buscar ao Senhor é uma aliança, sem entender esse princípio. Porque nós estamos sendo alimentados pelos nossos egos. Existe uma parte na Bíblia que fala, não sei se é em João ou é Pedro, eu não lembro aqui, mas ela fala como se fosse assim, olha, o povo, eles estavam sendo influenciados por líderes falsos que se levantavam para pregar a palavra e eles falavam de coisas que alimentavam os seus próprios desejos. Quando você estiver passando uma luta na sua vida e você procurar uma pessoa para conversar e ela falar assim, é mesmo, faz justiça mesmo, igual a Emília estava aqui, né? Vai lá, minha irmã, arrebenta tudo. Fala tudo que você quiser. Está alimentando o seu desejo. Porque um verdadeiro servo de Deus vai falar para você, irmã, cala a boca e vamos orar. Para de reclamar e ora. Porque Deus está nos ensinando para o ministério que Ele tem na nossa vida. Permanecer são para os fortes, que estão se fortalecendo no Senhor. Não fortes por sua própria força. Fortes que estão se prevalecendo no Senhor. Lembra Tiago falando? Que a gente tem que se alegrar nas tribulações, nas aflições, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança, paciência. E a paciência tem que ser provada. E provar, a palavra provar nesse sentido é passar pelo fogo, é machucar, é doer, é moer para trazer maturidade e trazer constância. Constância.
Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Igreja, nós precisamos buscar ao Senhor. Não tem problema se você ora pouco, não, só ora. Não tem problema se você lê a Bíblia pouco, só lê. Deus está mais preocupado com aqueles que estão tentando se aproximar dele do que aqueles que não estão fazendo absolutamente nada. Ele está preocupado. Ele vai falar assim, olha, eu preciso que você faça alguma coisa. Se você só vai me achar se você me buscar. Lázaro, ele correu, gente. Ele passou pela multidão e ele subiu na árvore. Eu fiquei pensando, meu Deus, o cara era pequeno, subiu na árvore e Deus é hilário. Ele atravessa e ele para na árvore e era alta a figueira. E olha para cima e diz, ei, desce, hoje eu preciso ter contigo. Eu preciso entrar na sua casa. E quando ele desceu, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer que ele estava errado, irmãos. Um cara que tinha tudo, se ele quisesse, ele podia, com o dinheiro dele, a força, segurar Jesus e conhecer ele. E eu e você que temos acesso, livre acesso hoje ao Senhor, não respeitamos e não buscamos ao Senhor. Senhor, nos perdoa, Pai. Se existe alguma abominação na nossa vida, Deus nos mostra. Nós não somos independentes do Senhor. Nós não somos independentes do Senhor, meu Pai. Nós não somos, nós carecemos do Senhor todos os dias. Quando nós levantamos, quando julgamos o nosso irmão, quando ficamos chateados com os nossos filhos, com o nosso chefe, com o nosso pai, com a nossa família, com o nosso colega de trabalho. Quando ficamos chateados porque não recebemos alguma coisa, Senhor. Carecemos da glória do Senhor, Pai. Que possamos nos aproximar de Ti. Que se existe alguém aqui que se distanciou do Senhor, Pai. Alguém aqui, Papai, que não entendeu a verdadeira busca ao Senhor, que ele possa entender, Deus. A Tua palavra diz que até o buscar vem de Ti, Pai. O desejo de buscar ao Senhor vem de Ti, não de nós. Que o Senhor gere em nós, Senhor, o desejo de buscar, Pai. Que o Senhor gere em nós, Jesus, pessoas, Papai, que tirem as abominações do altar. Porque se nós olharmos para quem prega a palavra que ainda está em transformações, jamais iremos tirar, Senhor. Porque o homem é falho, Senhor. Tanto aquele que prega quanto o que sente é falho, Senhor. Mas só o Senhor é Deus. E só o Senhor que tira as falhas do seu povo, Deus. Só o Senhor que tira a falha do seu povo, Deus. Tira as abominações, Senhor. A maior arma do inimigo contra a igreja é a divisão. A maior arma contra o inimigo na igreja é as nossas feridas, Senhor. Tira as nossas feridas, Senhor. Sara a nossa alma, Senhor. Cura as nossas feridas, Senhor. O Senhor quer conserto das nossas partes, Senhor. Porque muitas vezes estamos, Senhor, sendo alvos de tropeço dentro da casa de Deus. Levando a nossa boca em sujeira para as pessoas de Deus. A justiça é do Senhor, Pai. Santifica o nosso altar, Deus. Santifica as nossas vidas, Pai. Toca, Deus, em nome de Jesus, no coração de cada um aqui, Pai. E traz renovo. Senhor, não quero glória não, porque a glória não é do homem. Mas se alguém, Senhor, se prostrar e adorar o Senhor em sua casa, verdadeiramente achará o Senhor. E só isso, Deus, deve exaltar o teu nome, Pai. Só isso, Senhor. Quando reconhecemos a autoridade do Senhor e a força do seu poder, Ele traz sobre nós a justiça dEle. Ele restaura o nosso altar. O altar que o Espírito Santo de Deus habita. Porque como João disse, que amor é esse? Que após esse amor trouxe algo para que nos mantêssemos nesse amor, que é o Espírito Santo de Deus. Traz esse conceito sobre as nossas vidas, Pai, nessa noite, Deus, em nome de Jesus.